Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos retomar a aula de sistema tático do handball, a qual foi abordada na última aula. Vou repassar para vocês alguns domínios mais interessantes, a qual devem ser relembrados. Então, nós vamos falar de alguns outros sistemas de defesa no handball. Espero que vocês estejam atentos a todas as dicas e pontuações que por mim foram feitas. Então, novamente, como a gente fala sistema tático, né? Aí eu falo que é a forma de dispor os jogadores em quadra, podendo ser tanto no ataque quanto na defesa. Então, todos os sistemas a qual foram abordados aqui, eles podem ser distribuídos e utilizados tanto na forma de defesa quanto na forma de ataque, no caso, no jogo propriamente dito do handball. Os princípios defensivos do handball, ele cabe a um bom sistema, né? Então, ele começa na transição de quadra para defesa. E a recomposição defensiva, após, no caso, perder a posse de bola, é a que acompanha esse sistema novamente de uma transição da defesa, né? Então, a transição para a defesa, ela deve ser feita o mais rápido possível, para que não haja um sistema defensivo vulnerável. E após a recomposição dos jogadores, alguns princípios eles devem ser seguidos. Esses princípios são ocupar rapidamente a posição específica na defesa, ou seja, o jogador que está marcando por zona em tal lugar, ele deve ocupar o mais rápido possível aquele local de defesa. Tentar sempre antecipar os gestos e as jogadas do adversário, ou seja, impedindo um passe para o pivô, um passe para infiltração, né, para um jogador que esteja infiltrado. Então, tudo isso é você tentar antecipar esses gestos de jogada do adversário. Um outro princípio que deve ser seguido é entender e cumprir a função específica na marcação. Qual seria essa função específica na marcação? Então, se eu estou marcando por zona ou individual, eu tenho que compor essa função de forma que eu bloqueie ou pelo menos minimize as infiltrações e as finalizações do jogador a qual estou marcando ou na zona a qual foi atribuída a mim para fazer a marcação. Um outro princípio é ajudar a marcação dos jogadores, mesmo ele fora da sua zona de defesa, né? Então, eu preciso estar sempre auxiliando, né, os meus companheiros da equipe, no caso ser necessário. Então, esse é um princípio muito importante, né? Porque muitos dos jogadores que não são instruídos dessa forma, eles acreditam que a marcação ela deve ser feita somente naquele espaço, né? Ou com aquele jogador a qual foi combinado no começo da partida. Porém, é importante ressaltar que numa jogada, né, que seja que você veja alguma falha da sua defesa, da sua equipe, você pode estar auxiliando esse seu companheiro de equipe na marcação. E uma outra coisa é a movimentação defensiva, que ela deve seguir a movimentação do adversário com a bola. Ou seja, na aula passada, eu propus para vocês alguns momentos de jogos, né? Que foi o que eu caracterizei para vocês, a qual eu destaquei bem que a movimentação da defesa, ela gira em torno da bola, ou seja, dos jogadores que estão com a bola. Então, vocês percebem que a defesa sempre vai estar de frente, caracterizando que a qualquer momento aquela bola pode ser arremessada ou pode ser vir na linha do jogador de defesa. Então, a gente deve estar sempre bem atento, né?
salientar isso ao atleta, ao aluno, que eles devem estar sempre atentos com a movimentação do adversário e principalmente da bola. Novamente para vocês, para a gente frisar bastante isso, né? Então, temos a marcação por zona e a marcação individual. Então, aí a marcação individual é um tipo de sistema defensivo que é fundamentado na marcação específica de cada jogador, independente que zona da quadra ele deve estar ocupando. Então, é essa marcação individual que se torna específica a cada jogador, mesmo que seja em locais da quadra, em zonas da quadra diferente. Então, onde o seu jogador específico estiver, não importa a zona da quadra que ele está ocupando, a marcação individual ela cabe como uma fundamentação de marcação específica no jogador. Já a marcação por zona é um tipo defensivo mais utilizado no handball. Tá? Então, se vinha a questão, qual marcação é mais utilizada no handball? Esta é a marcação por zona. Né? Então, é mais utilizado no handball. E nesse sistema, cada jogador ele tem a responsabilidade de quê? De fazer a marcação em uma determinada zona da quadra. Né? Então, não importa qual jogador entre, a marcação é naquela zona a qual foi combinada que você vai ficar. Então, nós vamos falar mais à frente nas posições do handball e a marcação por zona é atribuída a partir desse ponto aí. Então, aqui mais uma vez, a posição das quadras, né? Então, a gente vê aí a marcação da área de gol, a marcação da linha de 9, sabendo que as duas marcações mais importantes que nós devemos salientar no sistema defensivo ou sistema tático é sempre a área do gol, que é até a linha do goleiro, que é de 6 metros, né? Essa área amarela é a área do goleiro, ela tem 6 metros da linha de fundo até ali o pico da posição do centro, né? Em direção ao centro. E depois essa linha tracejada à frente da linha da marca da área de gol, a área do goleiro, ela tem 9 metros, né? Que são posicionadas à frente a primeira linha de defesa no handball. Então, se eu tenho 3 linhas de defesa, a primeira linha ela se inicia aí à frente, sempre à frente de 9 metros. Lembrando que a última linha de defesa que a gente fala é o goleiro, né? Ele é o último defensor da equipe aí. No caso, no sistema tático defensivo, o goleiro é sempre o último defensor da equipe. Então, eu coloquei aí para vocês somente os 5 sistemas. A aula passada eu mencionei o 2-4, porém ele não é um sistema utilizado no handball, né? Ele foi inserido e não deu certo, não se usa, ninguém usa o sistema 2-4 porque ele tem muitas vulnerabilidades. Então, nós vamos atribuir então 6-0, como eu já falei, a gente já falou sobre o 6-0. O 5-1 eu coloquei também mais uma parte para vocês, já com as posições dos jogadores, para ficar mais fácil. O 4-2 e o 3-3. O 3-2-1 a gente irá abordar numa próxima aula, a qual eu falarei também das vantagens e desvantagens de cada sistema defensivo. Então, para vocês aí, as posições dos jogadores no sistema 6-0, ela é disponível nessa formação, né? Então, como vocês observam aí, ela é à frente da linha do goleiro, né? Então, eu tenho aqui, ó, os 6 jogadores, né? À frente da linha do goleiro e antes da linha dos 9 metros. Vamos colocar que aqui é a nossa linha de 9 metros, né? Daqui para frente é o restante da quadra. Então, a linha de 9 metros e a linha da área do gol, ok? Então, a área do goleiro é aqui, primeira linha, e aqui a segunda linha, que é de 9 metros, que é a área
de 9 metros e a posição de cada jogador para fazer a barreira de defesa é entre as duas marcações de linha. Então, vamos pensar assim, esse aqui é o goleiro da minha equipe, né? Então, os jogadores, eles vêm desse lado. Então, lembrando que quando eles vêm desse lado, é o lado de ataque deles, é o lado direito, né? Então, olha, ele está atacando pela direita, então é pela direita dele, né? Então, o ataque está sendo pela direita. Então, eu tenho um lateral direito aqui, lateral direito. Eu tenho um meia direito. Eu tenho o pivô, que é um jogador mais alto, mais evoluído no bloqueio. Então, os jogadores assim mais rápidos e que tem maior bloqueio, eles ficam na frente do goleiro, né? Na frente do gol. O armador central, que geralmente é um jogador bem rápido. O meia esquerda e o lateral esquerdo. Então, essa é as posições dos jogadores no sistema 6-0 e a distribuição, nunca esquecendo. A gente pode falar também que seria um ponta direito, um ponta esquerdo, tá? Aqui um ala também pode ser dito ala, mas no handball a gente usa mais meia, né? E central. Ou pode ser um central esquerdo ou um central direito também. Algumas pessoas, alguns técnicos podem usar dessa forma, que seria central direito, porque eles também fazem um papel de intermediar a entrada e também de armar a jogada. E o central ou armador central, ou no caso que eu coloquei, central armador, que também é aquele cara que representa a equipe, que pega a bola e consegue dar saída de bola. Então, depois a gente vai falar mais dessa parte de cada função de jogadores. Aqui, mais uma vez, disponível para vocês, né? Como é o sistema 6-0, então, os posicionamentos. O sistema 5-1, então, são posicionados sempre 5 jogadores e 1 à frente. E o 4-2, 4 jogadores e 2 à frente. E a gente vai caracterizar quem são esses jogadores, quem faz a posição aqui dentro do 5-1, quem faz a posição à frente, no 4-2, quem faz as posições à frente na marcação. Então, vamos lá. Aqui no 5-1, vocês observam que são 5 jogadores na linha de defesa, que forma a primeira linha de defesa, e um jogador que faz, vamos colocar assim, o bico, né? O armador, ou central armador, às vezes também pode ser chamado de jogador bico, porque ele sempre joga mais à frente da equipe, porque é um jogador que qual dá a saída para engrenar um ataque, né? E isso favorece ainda mais o contra-ataque da equipe. Então, posicionados aqui, o jogador da ponta, né? O lateral direito ou ponta direito. Aqui o meia direita. O pivô sempre atrás. Por quê? Porque ele é um jogador alto, né? Às vezes um pouco lerdo, mais lento. Ele faz a função de bloqueio. Ele é um jogador sempre muito alto, também muito forte, qual tem giros rápidos, então ele na defesa ele pode ser mais influente próximo à linha do gol, porque geralmente quem infiltra da outra equipe geralmente infiltra aqui, né? E aqui a marcação se torna dele. Então, geralmente quem infiltra é o pivô da equipe que está atacando. Então, o nosso pivô aqui, ele por ser um jogador mais alto, mais forte e com um bloqueio mais rápido, ele consegue minimizar a recepção de bola, né? Então, ele consegue interceptar, às vezes, um passe mais alto, ele pode estar acionando uma defesa mais caracterizada para, no caso, um jogador infiltrado, principalmente se for o pivô da equipe. O meia esquerdo e a lateral esquerda. Também lembrando que esse sistema ele torna-se rápido no contra-ataque,
né? E ele não é tão vulnerável a ataques, né? Então, no máximo, ataques de fora, apesar do central ser um jogador muito rápido, a qual vai tentar minimizar esses ataques de média e longa distância, né? Ele faz essa linha da frente aqui, então ele minimiza esses ataques de média e longa distância. Mas o 5-1 é um sistema defensivo a qual aguenta bem firme as infiltrações pelas laterais, né? No caso, se o jogador vir pela lateral aqui, o lateral esquerdo, ele tem a função de fazer essa marcação, né? E vir até aqui fazer a marcação do jogador. É a marcação por zona, então, dentro da zona de defesa dele, ele tem atribuído bem a marcação dos jogadores infiltrando. Então, esse é o sistema 5-1. No caso, que é muito importante ressaltar para vocês, sempre quando um jogador está fazendo troca de bola aqui à frente, o jogador central está marcando, cabe também a alguns jogadores fazer a interceptação de bloqueio. Então, se eles percebem que vai ter um arremesso aqui pelo meio, esse pivô vai subir e fazer a defesa juntamente com o central ou um bloqueio para que esse jogador não entre, né? Então, ele faz um sistema de defesa de ida e volta, né? Se caso o pivô for muito lerdo, geralmente o preparador físico ou técnico, ele faz com que os meias façam essa função, né? Então, aí o meia sobe junto com o armador central para fazer o bloqueio e o pivô vai um pouquinho para a lateral para fazer a posição e evitar qualquer infiltração no caso que fosse ocorrer aqui nessa situação, tá? Então, dentro disso daqui, é importante sempre que seja feita toda essa movimentação de subir e descer, como também eu passei naqueles vídeos que vocês viram na aula anterior. A mesma coisa é realizada aqui. Então, se eu tiver uma interceptação ou alguém entrando por aqui para fazer o bloqueio, esse lateral esquerdo ele vai fazer a movimentação junto com o meia para fazer o bloqueio. Então, eles se movimentam para ocupar uma posição a qual faz um bloqueio mais forte em direção ao gol, né? Então, a gente precisa estar sempre atento com isso. Então, você vai ver, observar que as movimentações dos jogadores, elas são feitas de acordo com a passada de bola, a troca de passes da equipe que está atacando. Então, esse aí é o sistema 5-1, é um sistema muito utilizado na parte de defesa e também no ataque, por ser um sistema rápido, né? Então, eu interceptei uma bola aqui, o central já se posiciona para receber essa bola, os primeiros a sair para o contra-ataque são os laterais, eles devem ser bem rápidos para infiltrar, para poder estar recebendo essa bola. Geralmente os meias também são jogadores muito rápidos, então o sistema 5-1 é um dos sistemas mais utilizados no handball. O 4-2, como vocês ainda não viram, né? Eu não mencionei o 4-2 para vocês, falei só, eu não utilizei nenhum jogo, né? Eu utilizei o 6-0 e o 5-1 para disponibilizar para vocês aí a parte de vivência no jogo. E o 4-2 eu só comentei como que era feita a posição dos jogadores. Mas aqui está bem atribuído hoje, né? Então, quem sobe e faz a primeira linha de defesa é um dos meias e um jogador central. Então, sempre o jogador central ele vai estar à frente aí na marcação, porque ele é um jogador rápido e também, no caso de um contra-ataque, ele é o primeiro a sair para fazer a jogada e armar essa jogada aí. Os meias geralmente são rápidos, como eu falei para vocês, que eles às vezes são chamados até de central esquerdo e central direito, né? Armador esquerdo ou armador direito. Eles também têm as mesmas características de um central armador, né? Então, aí é definido qual dos meias é o mais rápido, se é o direito ou o esquerdo. Então, no caso aqui, eu optei por colocar o meia direita. Desculpa aí que eu risquei aí em cima, mas eu optei por colocar o meia direito, mas vocês poderiam ter colocado o meia esquerdo sem problema nenhum, né? Desde que você
opte por um dos meias juntamente com o armador central. Professora, eu posso colocar o armador central para trás e colocar os 2 meias para fazer a marcação da primeira linha sem problema nenhum. Depende da estrutura do meu adversário, né? Do sistema de ataque, das condições do adversário, eu posso melhorar o meu sistema de defesa, lembrando que se o meu meia ele é mais rápido, ele tem uma marcação melhor, ele consegue bloquear mais qualquer tipo de ataque de fora. Esse sistema é um sistema que diminui aquele ataque de média e longa distância, principalmente pela zona de frente do gol, né, que seria essa aqui. Então, essa zona da frente do gol é onde a gente recebe mais ataques de média e longa distância. Ela aumenta a intenção de um jogador oponente de vir entrando pelas pontas, né? Porém, eu tenho ainda jogadores que possam atribuir essa marcação na zona de fundo da minha quadra, né? Que é a jogada de fundo. Então, geralmente, esse jogador que ataca aqui pelo lado esquerdo, ele é um jogador destro, né? Então, eu queria salientar isso para vocês também. Então, o jogador oponente que vem aqui pela esquerda para atacar pela esquerda, ele geralmente é um jogador destro, que tem um domínio muito grande com o arremesso do lado direito, né, que ele é destro. Então, as bolas geralmente elas entram pelo gol fazendo curva. Então, eles têm um domínio muito grande de fazer o arremesso aqui da região da zona de fundo. Já o jogador que, no caso, iria infiltrar do lado direito, ele é um jogador a qual tem características de finalizar com o lado esquerdo, né? Ele é canhoto, é um jogador canhoto, então a posição dele aqui favorece com que ele faça o arremesso com a mão esquerda, né? E a mesma coisa, o lateral, ele tem o domínio da zona de fundo da minha quadra, né? Então, até a última linha aqui, que é a linha de fundo da área de gol, o meu jogador lateral direito, ele vai fazer essa marcação aqui dentro da zona dele de marcação, impedindo qualquer infiltração. Como vocês viram lá, eu menciono bastante a troca de passes, né, de um jogador para outro, passando a bola, para que haja uma desestruturação da linha de defesa. Então, no caso, por exemplo, se eu tive infiltrações, se eu conseguir infiltrar aqui dentro da minha primeira linha, a segunda linha ela tem que ficar em cima dos jogadores que forem infiltrados. Então, vamos supor que eu coloquei um jogador aqui, né, do oponente. Então, o meu adversário ele infiltrou aqui. Então, é claro que eu vou ter que fazer uma marcação mais em cima desse jogador para que não consiga receber a bola e faça um giro voltando um arremesso para o gol. Né? Então, aí cabe ao pivô fazer a marcação em cima desse jogador para que intercepte qualquer passe que vir favorecer um arremesso para o gol. Então, é assim que funciona o sistema de defesa 4-2. Ele também é utilizado com algumas inversões. Eu vou propor para vocês aqui no caso. Então, vamos supor que o ataque venha daqui, né? E aí, o que acontece? Esse meia vem fazer o bloqueio mais perto. Então, ele veio fazer o bloqueio aqui. E, no caso, eu subo o lateral, né? Aqui para ajudar ele. Eu subo o lateral para ajudar ele. Ou eu coloco o pivô. Então, geralmente, eu coloco o pivô para fazer isso aqui. E o lateral, ele vem aqui cobrir para que não tenha interceptação. E aí, aqui... Então, como eu estava falando no slide anterior, quando eu tenho um sistema de defesa, né, a qual eu tenho entradas de jogadores para posicionar, para fazer o arremesso, eu posso aumentar a minha
o meu bloqueio, no caso de interceptação para esse jogador. Então, aqui no sistema 3-3, quem que sobe? Então, olha lá, os três, vamos colocar assim, os três jogadores mais rápidos, que tem uma marcação um pouquinho melhor, eles sobem para fazer a linha de frente. Então, o meia direito, o armador central e o meia esquerdo, né? Professora, posso descer o meia e fazer o lateral esquerdo subir? Não tem problema, mas o que é utilizado é esse aqui. O pivô, geralmente, ele sempre fica na primeira linha na frente do goleiro, né? Porque é um jogador mais alto, então ele sempre fica na linha de trás. Algumas equipes, sim, posicionam o jogador pivô na frente e o jogador central atrás, dependendo do oponente, né? Então, se for alguém que tem arremessos de média a longa distância, o pivô ele se posiciona realmente lá na frente para que ele possa interceptar com mais facilidade qualquer tipo de arremesso para o gol, né? Mas em si é o jogador central que faz isso. Então o posicionamento do 3-3 é esse, né? À frente da linha do gol, né? À frente da área de gol, tem o jogador lateral, o pivô e o lateral esquerdo. Então lateral direito, pivô, lateral esquerdo. Marcação por zona é a mesma coisa, né? Então ao jogador, os laterais, ele ocupam até a linha de fundo, né? Então, ele faz a ocupação dessa área toda até a linha de fundo. O pivô, ele faz o bloqueio à frente da margem de gol e os meias e o central, eles tentam interceptar qualquer jogada aqui, qualquer arremesso de média e longa distância e, principalmente, eles tentam evitar as infiltrações dos jogadores. No caso, se for um ataque por aqui, como eu estava falando no slide anterior, então fiz um ataque aqui. Eu vou fazer com que esse meia ele flutue até aqui, né? É o sistema de flutuação. E esse lateral ele vem também para fazer um bloqueio. No caso, se for realmente fazer com que a gente perceba que ele vai fazer um arremesso, uma infiltração, eu posso fazer com que o meu lateral suba e faça esse bloqueio aqui. Então, ele faz esse mecanismo de ida e volta, tá? No caso, se acontece isso, subir o bloqueio, esse central ele vem um pouco mais para cá, para evitar qualquer infiltração depois próximo da linha da área de gol, tá ok? Então, a mesma coisa. Então, vamos supor que veio um ataque por aqui, esse meia se antecipa, ele vem aqui, né, para fazer a defesa, o lateral esquerdo vai auxiliá-lo, aqui no caso, e esse central, novamente, ele vai descer para fazer ajudar a fortalecer a defesa no caso de infiltração ou no caso de uma finalização de bola, se caso a bola passe por aqui. Então, eu tenho toda essa movimentação dos jogadores de ida e volta, a mesma coisa não só no 3-3, mas eu também tenho essas interceptações no 6-0, no 5-1, no 4-2. Então, os jogadores eles estão se posicionando e contribuindo também em outros lugares para que não haja nenhuma infiltração. Então, movimentação de flutuação, né, à frente e volta. O 4-2 é a mesma coisa. No caso, eu teria os dois lá que eu estava dizendo. Eu subo um, né, e o outro desce para fazer a barreira, no caso a linha de defesa, um pouco mais fortalecida até que eu recomponha a minha linha de frente, no caso do 3-3, e a minha linha de fundo. Então, se eu subir aqui a lateral direita, eu tenho que descer um para poder auxiliá-lo. Então, dependendo de onde for a estratégia de jogada do meu adversário, eu tenho que recompor. Depois eu vou mostrar isso para vocês em um vídeo do cone, fica mais fácil para vocês conseguirem entender essa flutuação de bloqueio na defesa do handball.
Então, aí eu vou pedir para vocês uma tarefinha, né? No caso, que vocês pratiquem, né? Então, eu gostaria que vocês montassem os sistemas de jogo que nós realizamos, né? Não tenho o 3, 2, 1, porque a gente não fez ainda. Eu vou passar numa próxima aula, que é um sistema de defesa misto, e ele tem 3 linhas. Então, eu tenho aí os 4 sistemas de, no máximo, 2 linhas, o 6-0 de uma linha só de defesa, o 5-1-4-2 e o 3-3 são de 2 linhas de defesa. Então, eu gostaria que vocês realizassem apenas a montagem, tenta sem olhar, né? Então, faz lá a quadra com 2 meia-lua, a de 6 metros à frente do gol e a de 9 metros à frente do gol, e tenta posicionar os jogadores lá e colocar quem são eles, né? Então, lá ponta direita ou lateral direito e esquerdo, os meias direito e esquerdo, o central e o pivô. Então, essa seria a tarefa para vocês praticarem e também para vocês ficarem atentos aí na aula com mais facilidade para vocês aprenderem, tá ok? Eu espero que vocês estejam compreendendo, né? Estou aguardando qualquer dúvida quanto à disciplina e aguardo vocês numa próxima aula. Pessoal, até mais. Uma boa noite a todos.